Olá, este é o relatório da disciplina Gestão de Projetos Culturais, no qual falaremos como foi a experiência em planejar e executar o evento Noite de Jogos Os Quatro Cavaleiros da UFABC. No início das aulas, a gente discutiu bastante nesse dia, e aí serviu de ponte para a criação dos personagens e dos antagonistas dentro do jogo. E a gente também decidiu que seria apenas uma sala seria decorada, ao invés de 4 salas, para a gente conseguir investir em uma decoração mais robusta, e também pela imprevisibilidade da quantidade de pessoas que iriam frequentar o evento. E no final da dinâmica, a gente também propôs um gesto de acolhimento, né? Definiu que seria feito um gesto de acolhimento ali no final do jogo com os estudantes para promover esse sentimento de pertencimento, né? E valorização da jornada do estudante trabalhador. E toda a ambientação e a comunicação, a partir desse dia, deveria estar aderente com o que foi definido nessa agenda. Então, a partir daí, a gente foi definindo algumas necessidades para outros times, né, juntamente ali com a professora. Então, o grupo da divulgação pensaria nos cartazes, com as características ali dos cavaleiros. Então, o grupo do financeiro acabou fazendo algumas pesquisas para a gente conseguir ter mais embasamento. O grupo da execução seguiu ali pensando ali no figurino, na ambientação do jogo, com o que a gente discutiu nesse dia e depois, posteriormente, compartilhou com a sala. O grupo da comunicação, eles fizeram a confecção ali das cartas, né? Então, o nosso grupo de planejamento, a gente ficou responsável pelo cronograma e pela criação dos perfis, que seriam os personagens dentro do jogo. E aí, posteriormente, a gente compartilhou esses perfis com o grupo da comunicação para que eles pudessem confeccionar essas cartas, e aí seria o nosso material de uso no dia do evento. O processo de criação do jogo se deu em 3 etapas principais. A primeira foi na reunião de alinhamento do grupo de planejamento junto à professora, onde foi possível organizar o que cada um dos cavaleiros representava dentro das dificuldades dos estudantes trabalhadores da UFABC. Nessa reunião, concluímos que o Cavaleiro da Morte, por exemplo, representava as questões de segurança e deslocamento. O Cavaleiro da Guerra, os conflitos enfrentados por grupos minoritários. O Cavaleiro da Peste, os chutes e evasão, e o Cavaleiro da Fome, a escassez de recursos universitários. A segunda etapa foi a onde a turma jogou Cidade Dorme. Esse jogo inspirou as regras principais do jogo dos 4 cavaleiros. Porém, durante essa dinâmica, tivemos diversos insights para o desenvolvimento das regras finais do nosso jogo. Por fim, a terceira etapa se deu à etapa de organização e criação da estrutura final do jogo dos 4 cavaleiros. A estrutura final levava em consideração a ideia que surgiu em classe de termos 2 salvadores além dos 4 cavaleiros, e que cada carta dos estudantes teriam histórias reais das dificuldades enfrentadas pelos estudantes trabalhadores da UFPC. Além disso, pensamos nas habilidades que cada cavaleiro e personagens salvadores teriam em jogo. Isto é, o Cavaleiro da Guerra, por exemplo, dentro do jogo, teria a possibilidade de eliminar alguém a mais. O Cavaleiro da Morte, caso descoberto, poderia eliminar alguém junto. O Cavaleiro da Fome faria o escolhido morrer aos poucos. E o Cavaleiro da Peste impossibilitaria alguém de votar. Já pensando nos papéis dos salvadores, pensamos naqueles que nos ajudam dentro da universidade. O amigo anjo e o amigo conselheiro são aqueles que encontramos em nossa trajetória universitária, que sempre nos incentivam, apesar de todas as diversidades. E por fim, acrescentamos alguns elementos na dinâmica para deixar tudo dentro do nosso universo, como os comandos de UFABC Dorme e a UFABC Acorda. Elaboração das cartas do jogo. Em uma das aulas da disciplina, nos voluntariamos, para auxiliar o time de execução, de elaborarmos os perfis dos alunos da UFABC, ou seja, a descrição dos tipos de alunos existentes na universidade, delimitando suas forças e fraquezas. Esses perfis formaram parte das cartas utilizadas no jogo dos cavaleiros. Para criarmos os perfis, cada integrante de nossa equipe se responsabilizou pela elaboração da descrição de 2 alunos de cursos distintos da graduação, tendo uma data pré-estabelecida como a entrega final.
Compilamos todos os perfis em um Docs no Drive e, posteriormente, compartilhamos com o time de comunicação para que pudessem inserir as informações nos layouts das cartas. Bem, no início do nosso projeto, a gente tinha 4 grandes metas, que era realizar rodas de conversas, onde fosse um ambiente seguro para a troca de experiências, desenvolver perguntas para guiar essas rodas de conversas, perguntas focadas em assuntos relacionados à permanência na faculdade, seja chutes, RU, segurança, produzir um documentário que fosse a captura das melhores partes dessas rodas de conversas e entrevistas, buscando principalmente destacar a diversidade de pessoas que a gente tem dentro da faculdade. E, por último, implementar uma campanha de conscientização, que seria dar acolhimento às pessoas, mostrando que elas podem se identificar em diversas realidades existentes dentro da nossa faculdade. Bem, o nosso realizado foi um pouco diferente do que aquilo que a gente planejou. Apesar de a gente não ter a roda de conversas, a gente conseguiu ter um ambiente seguro para a troca de experiências por meio dos perfis que a gente criou para participar do jogo. Não conseguimos produzir um documentário, mas a gente conseguiu destacar as diferentes tipos de realidades que existem na nossa faculdade, seja de ingresso, onde mora, sobre trabalho. E a campanha de conscientização, a gente não conseguiu fazer ela de forma tão efetiva, mas eu acho que a gente conseguiu trazer os temas mais à tona e mostrar a importância que a gente deve ter para alguns pontos específicos, como segurança, chute, a segurança alimentar, para garantir que as pessoas que entrem na faculdade tenham condições de permanecer nela e concluir com o objetivo da sua graduação. Em relação às metas anteriores ditas, alguns dos desafios e ameaças que poderiam comprometê-las seriam a baixa participação nas rodas de conversa, que poderia advir da falta de interesse ou disponibilidade dos estudantes, limitando a diversidade de vozes e experiências a serem ditas, a resistência em compartilhar experiências, no qual alguns estudantes podem não se sentir confortáveis em compartilhar suas dificuldades, o que pode levar a dados incompletos ou enviesados. Desafios logísticos para a realização das rodas de conversa, então problemas técnicos ou de agenda que podem dificultar a organização e execução. A falta do apoio institucional, no qual seria o fator que a universidade pode não demonstrar interesse em implementar sugestões ou melhorias propostas pelos estudantes. A dificuldade na coleta de dados. Problemas na produção do documentário, como questões técnicas, como edição e tempo disponível, que poderiam comprometer a qualidade do vídeo final. A recepção negativa da campanha visual, já que a mensagem ou a forma como os panfletos são apresentados pode não ressoar com a comunidade acadêmica. A falta de recursos financeiros ou humanos, já que a escassez dos recursos pode dificultar a execução das rodas de conversa, a produção do documentário e da própria campanha visual. A mudança no cenário acadêmico, ou seja, alterações da estrutura da universidade ou nas políticas relacionadas aos estudantes trabalhadores, o que poderiam afetar a relevância dos temas abordados e o interesse geral pelo tema, já que a falta de conscientização sobre a importância das questões enfrentadas pelos discentes trabalhadores poderia resultar entre uma apatia entre os alunos e a própria administração. Oi pessoal, eu sou a Isabela e agora eu vou contar um pouquinho de como que foi o processo de montagem do nosso projeto. Sem dúvidas, foi uma das etapas mais interessantes e mais incríveis, porque demonstrou realmente o trabalho em equipe da sala. Assim que nós chegamos no espaço, na sala onde aconteceria o jogo, e nós conseguimos reunir os materiais, todos se ajudaram muito e o processo fluiu de uma forma muito leve e muito produtiva. Então a gente decidiu transformar o espaço para criar uma imersão completa para o jogo. Então nós pegamos o tecido, colocamos por cima da lousa para dar um toque especial, pegamos as fotos dos cavaleiros e colocamos ao redor da sala, criando realmente uma atmosfera temática para o jogo. Apagamos as luzes, colocamos uma trilha sonora que combinasse e ambientasse o jogo e o resultado ficou incrível. A sensação realmente era de que estávamos todos dentro de uma história. E ver tudo isso ganhando forma foi muito gratificante e principalmente perceber o impacto que tudo isso causou em quem participou foi realmente a maior recompensa. Sem dúvidas, o envolvimento do grupo foi essencial e cada pessoa ali da sala trouxe uma ideia que tornou o resultado ainda mais incrível. E essa colaboração mostrou como que a criatividade coletiva
pode transformar algo que estava em um simples projeto, em ideias apenas, em algo muito memorável e que deu muito certo. A narração era parte importante do evento, porque por mais que houvesse a decoração e as cartas, o jogo se baseava realmente na fala. Então, eu e a Bia, preocupadas com o ritmo e a fluidez do jogo, decidimos criar um roteiro para ter em que nos guiarmos. Felizmente, não precisamos ficar presas a esse roteiro, porque todos os participantes estavam engajados no jogo. A nossa preocupação de que talvez eles não entendessem a dinâmica não foi necessária. Todos eles entenderam o papel dos seus personagens e agiram assim como eles. O mais surpreendente foi ver pessoas que nunca tinham se visto antes na vida se interagirem tanto e se divertirem tanto juntas. A experiência ficou completa com cada detalhe trazido por cada pessoa. E também gostaria de ressaltar a importância do Ronan e do Kevin, que nos apoiaram durante a narração, fazendo comentários iniciais e finais, e também como alguns personagens principais do jogo, como o Salvador. Olá, meu nome é Isabela Cabaleiro e eu estarei falando um pouquinho sobre a conclusão do nosso trabalho. Dentro do grupo de planejamento, nós entendemos que os objetivos do evento foram alcançados, então nós tivemos uma realização de noite de jogos satisfatória, como proposto. Também conseguimos a captação de participantes externos e ainda a montagem de toda a estrutura do evento apenas 1 hora antes do evento acontecer. Tudo isso ocorreu de maneira satisfatória. Entretanto, nós entendemos como grupo de planejamento que precisamos pontuar algumas questões, pois, como em qualquer projeto, houveram obstáculos. E dentro deste projeto, nós entendemos que talvez o maior obstáculo tenha sido a comunicação. No dia da execução do evento, algumas pessoas tinham informações de algumas coisas, outras tinham de outras, mas não havia centralização da informação em nenhuma pessoa. Dentro desse contexto, e sendo o grupo de planejamento, nós entendemos que talvez se algumas táticas de gestão e planejamento de projetos, se elas tivessem sido incorporadas no projeto, como nós havíamos sugerido no início do quadrimestre, nós teríamos então uma execução do evento e talvez até um pré-evento muito mais fluido. Em uma das propostas que nós fizemos, havia uma planilha que dizia para serem alocadas, então, as tarefas que estavam sendo feitas, os setores, os responsáveis, as datas estimadas de início da tarefa, a data estimada para o fim e também um alocamento até de horas, para a gente estar entendendo. Nós entendemos como grupo de planejamento que se essa planilha tivesse sido incorporada, juntamente com algum outro método de análise, como um diagrama gigante, nós teremos uma visão macro muito melhor do evento. Dentro desse contexto, nós entendemos esse ponto como um ponto de melhoria, mas entendemos que o projeto foi concluído com sucesso, tivemos um desempenho satisfatório e todos tiveram muita resiliência dentro de suas atividades.